Boa tarde, gente. Estamos aqui de volta com mais um quadro nessa parceria aí da Fábrica de Autoridades com o Doses Milionárias. Hoje estamos aqui com a dermatologista, a doutora Paula Luz, nossa dermatologista de autoridade, que vai contar aí várias novidades para vocês, a dermatologia de uma outra forma, além de contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, doutora Paula. Boa tarde, Se Karina. apresente Boa aí para todo mundo tarde. te conhecer. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, estamos juntas aí há um ano. Prazer ser entrevistada por você. Eu sou dermatologista. A escolha pela medicina foi uma coisa meio visceral, nunca pensei em outra coisa. Venho de familiares médicos, meu avô era médico, meu pai, minha irmã, minha mãe também é da área da saúde, enfermeira, então a criatividade nunca veio assim de pensar em outra forma. Mas a curiosidade é que cada um achou o seu caminho dentro da medicina. Meu pai é cirurgião vascular, a minha irmã é ginecologista e mastologista, e a dermatologia surgiu na minha vida. Ah, que legal, não sabia da sua irmã. É, Olha. a dermatologia surgiu assim também já como uma primeira escolha no meio da faculdade. E um dos principais motivos de escolher dermatologia é pelo dinamismo da especialidade. Nós fazemos consultas, fazemos pequenos procedimentos, tanto cirúrgico quanto estético. Então, essa coisa que nenhum dia é igual ao outro foi o que me encantou. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E Sim. aí te encantou trabalhar com isso. Mas hoje você atua em todos, a dermatologia como um todo, tem uma área que você pega mais, pega menos. Conta aí pra gente. Então, assim, posso me considerar uma dermatologia raiz. Trabalho atendendo crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres, mas claro que dentro da dermatologia a gente acaba sempre escolhendo uma área para atuar mais e se diferenciar. Dentro da dermatologia, então, meu caminho de diferenciação desde a residência, eu já comecei a estudar e gostar muito das doenças capilares. Então, eu fiz a minha residência aqui em Brasília, no Hospital Regional da Asa Norte, e assim que eu concluí a residência, eu fui passar uma temporada em Miami para estudar com Antonella Toshi, que é uma referência mundial em cabelos, e lá eu me especializei em doenças do cabelo e unhas. E aí comecei a atuar nisso, e recentemente, assim, sempre em consultório, as pessoas vinham contando as histórias, o que usavam, o que não usavam. Os motivos das quedas capilares são muitas. Então, recentemente eu falei, gente, eu preciso entender um pouquinho mais de hormônios, porque como é que eu vou me posicionar? Muitas vezes a gente vai no dermatologista, tricologista e ele faz uma pergunta para você. Ele fala assim, você tem que escolher entre usar hormônio e ter cabelo. E aí eu falei, será que é isso mesmo? Então, recentemente, concluí no começo desse ano, uma pós-graduação em medicina da longevidade. E o meu interesse em fazer essa pós-graduação foi aprender um pouquinho mais sobre como a gente suplementar as vitaminas, os nutrientes, e conseguir conversar com meus pacientes de a gente realmente entender o impacto dos hormônios, principalmente nos cabelos, mas claro, na nossa vida, no nosso bem-estar e na nossa autoestima. E quando você fala de longevidade, você consegue olhar o indivíduo como um todo, até chegar ali no reflexo, no que a pele está refletindo. Isso, Imagino que tenha sido isso que você foi isso. juntando aí para conciliar, né? Até para a gente, por exemplo, realizar um procedimento estético, quando a pessoa está bem suplementada, está hormonalmente equilibrado, o nosso resultado estético é outro. Então, claro, os dermatologistas podem fazer os procedimentos estéticos, né? A gente é bastante treinado e capacitado para isso, mas a minha visão é também a gente olhar de dentro para fora, para a gente potencializar esses resultados. E quando você fala de dentro para fora, conta mais um pouquinho. Por onde que você começa? Como é que funciona aí essa jornada do olhar de dentro para fora até chegar no diagnóstico? Então, tudo vai começar com uma consulta. A gente conhecer a pessoa que está na nossa frente, né? Então, me dedico, faço atendimentos aí. O primeiro momento que a pessoa está comigo fica 1 hora e meia. E às vezes é até curioso, as pessoas não estão mais habituadas a ter consultas tão longas com os médicos. Muitas vezes eu vejo que a pressa não é minha, é do próprio paciente que não programou essa 1 hora e meia para estar na clínica. E a gente já tenta sempre comunicar isso. Por favor, venha preparado, tenha tempo, a gente vai conversar e tentar entender tudo que a pessoa deseja e como a gente pode otimizar aí essa saúde. Depois da consulta, muitas vezes é realizado exames padrão. Sou uma dermatologista que eu falo, eu peço exames de rotina, se for mulher, os ultrassons de rotina de mulher, muitas vezes homens também a gente pede
para saber se está tudo certo. Como é que eu vou trabalhar com a estética com alguém que não está com a saúde plena? Então, primeiro, conheço essa pessoa, vejo quais são os objetivos dela, a gente otimiza a saúde, dá uma olhada nos exames, vê se está tudo bem, e aí a gente vai montar um plano terapêutico, muito individualizado, né? Dentro dos procedimentos estéticos, eu falo, se eu precisasse escolher entre eles, os meus favoritos são a toxina botulínica e a depilação a laser, porém tem muitas coisas e a gente pode fazer. Hoje as pessoas estão com muito medo dos procedimentos estéticos, Sim. pensando que vão se transformar, vão ficar com aquelas Sim. caras inchadas, né, muito diferentes. E não, muitas vezes é possível sim a gente fazer. Muitas vezes a gente falar que trabalha com procedimentos estéticos de maneira natural não significa usar e fazer poucas coisas, é só simplesmente entender e conseguir se comunicar com essa pessoa e oferecer várias opções e encontrar o caminho que essa pessoa vai conseguir o resultado mais desejado para ela. Falando aí ainda sobre sobre os procedimentos estéticos. Você tem alguma diquinha aí? Você falou de toxina botulínica. Toxina botulínica é queridinho da mulherada, ninguém fica sem. Na hora que começa a derreter um pouquinho, já tá todo mundo desesperada. Existe alguma dica, algum cuidado para que a toxina botulínica dure mais? Tem algo a ser desmistificado? Vai de pessoa para pessoa? Então, a gente está com bons nutrientes no corpo, ajuda essa toxina a durar mais. Zinco é um micronutriente que, se a gente tiver com eles níveis adequados, tem estudos que falam que a toxina pode durar mais. Então, faz parte da rotina de exame, sempre vamos manter esses níveis otimizados. Tanto que vai ter o benefício da toxina botulínica, além de todos os outros benefícios, principalmente de combater infecções virais no nosso organismo. Então, assim, esse olhar aqui não é simplesmente fazer a estética pela estética, mas eu sempre falo, eu adoro ser dermatologista, porque muitas vezes eu falo, ó, você vai tomar isso, 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 seu cabelo vai crescer. Pronto, a pessoa toma. Um cardiologista fala, você precisa parar de tomar açúcar, você precisa fazer aquilo, aquilo outro. Muitas vezes a pessoa, ai, nem tô vendo nada, nem tô sentindo nada. E a pessoa não se cuida tanto. Então, eu acho um privilégio trabalhar com dermatologia e estética, porque através desse caminho eu consigo, de fato, melhorar a saúde das pessoas e as pessoas seguem as orientações porque o fim é a estética e nós, seres humanos, valorizamos muito o belo. Com certeza. Além da toxina botulínica, tem algum outro procedimento queridinho aí que você já sinta que tenha mais procura? Os bioestimuladores, né? Aham. Eles entregam um rejuvenescimento com pouca transformação, então assim, mantém as coisas no lugar, isso é maravilhoso. E eu sou apaixonada por textura de pele. Então, os lasers, os cuidados com a pele, que vai desde o skincare diário, que não precisa ser muito complexo. Hoje a gente escuta aí muita gente usando aquilo para aquilo outro, e acaba dando uma complexidade que muitas vezes a pessoa fica com preguiça e nem faz. Então, a gente pode também escolher uma rotina mais simples e muito eficaz e associado, claro, às tecnologias. E hoje, o que a gente tem aí de mais moderno no mercado, ligado à tecnologia ou a algum procedimento? Tem algo novo, algo recém-chegado, algo que está mais em alta, ou algo que você sinta que tenha uma maior procura na clínica? Como que está isso hoje em dia? Essa é uma excelente pergunta. E eu, assim, eu sempre fico, eu deixo a novidade passar, ver se ela se estabelece, e aí, assim, eu começo a fazer, né? Hoje, assim, as grandes novidades dentro da dermatologia é a medicina regenerativa, que seriam moléculas como os exossomos e o PDRN, que por enquanto eu estou estudando eles, mas provavelmente muito em breve, né? São moléculas que vieram sim, assim que eles tiverem um posicionamento de segurança, eu acho que vão ser moléculas que vão nos ajudar muito. E o que eles são? Conta aí para nós que não leigos. O Que eles PDRN é o são? famoso esperma do salmão, foi Aham. bastante falado aí nas redes sociais, a Kim Kardashian falou que usa, né? Então, são moléculas que ajudam a célula a rejuvenescer. A gente poderia aplicá-los na pele fazendo um drug delivery, por exemplo, após um laser, alguma coisa que deixa a pele permeável a receber eles. E os exossomas são substâncias, atualmente os exossomas que nós temos disponíveis, eles são substâncias botânicas. E é muito interessante, é como as células se comunicam. São substâncias que a gente produz naturalmente, como uma célula se comunica com a outra. Então, seria potencializar essa capacidade de comunicar e a célula rejuvenescer. É muito interessante. É uma Interessante. novidade, igual eu falo. Quando eu penso em novidades, eu penso, primeira coisa para mim no mundo da estética é, primeira coisa, segurança. Sim, Então, a perfeito. segurança a gente tem que garantir. O resultado, medicina 1 mais 1 não é igual a 2, né?
Então, garantindo a segurança, a gente vai sim estudar e fazer técnicas adequadas para entregar um resultado. E as frustrações são muito menores, sempre lembrando do primeiro passo, que é conhecer essa pessoa. Então, sempre que a gente vai fazer uma intervenção, a gente tem que conhecer o ser humano por trás dessa intervenção que está sendo feita. E aí, quando a gente alinha as expectativas, é muito gostoso, porque a pessoa consegue entender o que vai ser beneficiada com esses procedimentos e a gente consegue saber até onde ela quer chegar. Tem gente que muitas vezes quer sentar lá e sair transformado e tem gente que quer sair e nem dizer para o marido o que fez. Então, vários caminhos são possíveis. Então, a conversa é necessária, é importante para a gente conseguir fazer um protocolo bem personalizado e individualizado. Que legal, eu vou compartilhar aqui como eu tenho uma proximidade, a doutora Paula faz parte da fábrica, ela fala uma coisa sempre que eu acho muito interessante, que ela gosta de trazer o belo e realçar a beleza das pessoas, mas de forma natural, que as pessoas andem por aí e alguém pergunta, nossa, você está diferente, o que você fez, né? E o que você tem hoje na clínica que traz esse natural, mas claro que com a intervenção correta e para o caso de cada um, né? De forma personalizada. Eu acho que seria a combinação de técnicas mesmo, né? Então, assim, a gente vai tratar o músculo com a toxina botulínica, a gente vai tratar os tecidos de sustentação com as tecnologias de ultrassom microfocado, por exemplo, ou os bioestimuladores, reposicionar o envelhecimento ósseo com preenchedores, laser, tratando textura de pele. Aí precisamos também lembrar que muitas vezes a gente valoriza bastante o rosto, mas precisamos cuidar de áreas delicadas como pescoço, colo e mãos, para a gente, né, estar com tudo uniforme e organizado. Tem algum caso aí que você lembre, algum caso de alguma paciente que te marcou como um resultado desse trabalho aí, diferenciado? Ah, tem muitos, né? E eu acho que sempre que a gente trabalha com seres humanos, é muito legal. E eu volto de novo da importância da anamnese, do primeiro contato, né? Muitas vezes é uma pessoa que precisa ser promovida, muitas vezes é uma pessoa que está em crise de casamento, e o simples cuidado ali de a gente estar escutando, de a gente estar realizando esses procedimentos, a gente consegue resgatar e fazer essa pessoa realmente se tornar a melhor versão em todos os sentidos, né? Então, assim, o físico, o externo, consegue muitas vezes modificar lá dentro. E tem muita história, né, de paciente que estava em crise em casamento e volta a ficar bem, que consegue uma promoção no trabalho, então é muito legal. Então não é só agendar uma consulta e ser consultada com um diagnóstico clínico. É um acolhimento, É um pelo que você está acolhimento. me falando, é um acolhimento. E em cima desse acolhimento você faz toda a análise necessária para chegar Uhum, na entrega. E uhum. me fala um pouquinho aí da parte capilar. O que que você tem hoje? Conta pra gente aí, para todo mundo, aonde você atende, se você atende sozinha, conta um pouquinho aonde está a clínica. Uhum. Então, eu me formei em 2010. Eu vim para Brasília por questões pessoais e familiares. E uma vez que eu, né, cheguei aqui, adorei e ficamos. Minhas filhas já nasceram aqui. E então, eu comecei a trabalhar em várias clínicas no começo. Trabalhei em Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, Águas Claras, em vários lugares. E em 2022, consegui concretizar o sonho de fazer a minha clínica, a Clínica Luz. Quando eu fui abrir a Clínica Luz, eu pensei, ai, será que eu abro um espaço para eu ficar lá sozinha? Ou se eu quero ter parceiros, eu quero conseguir integrar assim, outras opções para o meu paciente, e felizmente consegui. Então, eu tenho parceiros, eu tenho cirurgiões plásticos, alguns Que focados legal. principalmente em cirurgias do corpo, alguns focados em câncer de pele, e tenho também um cirurgião que faz transplante capilar. Então, da parte capilar, a clínica está muito completa, e eu fico muito feliz. Então, assim, toda a parte clínica, né, e otimização da saúde seria comigo, fazendo a tricologia médica. Aí, quem deseja fazer procedimentos cirúrgicos e que hoje são minimamente invasivos, desde pequenas correções, é possível a gente conciliar o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. Não precisa escolher assim, vou fazer transplante ou vou fazer o tratamento clínico. Os melhores resultados são quando a gente combina as duas opções. E agora, nesse mês, estou muito feliz que estou com a clínica também com uma nova parceira, que é a terapeuta capilar. Que a gente consegue complementar os cuidados de saúde do couro cabeludo e todo mundo quer um cabelo saudável e bonito. Então, ter um cabelo hidratado, bem lavado, ela vai orientar a rotina também de uso de produtos adequados para cada tipo de cabelo. Então, a gente conseguiu ter uma clínica bem completa com todos os cuidados capilares.
Isso aí eu acho sensacional, porque você pega de ponta a ponta. Mas conta um pouquinho pra gente como que é essa jornada do capilar. O primeiro passo é passar pela consulta com você. Sim. Conta aí pra gente o passo a passo. Então, novamente, a gente vai voltar para a questão da importância da consulta, porque o cabelo, tudo influencia o cabelo, né? Ah, se teve alguma infecção viral, se fez alguma cirurgia, se parou ou começou algum tratamento hormonal, a gravidez influencia muito. Então, através da consulta, a gente consegue identificar as possíveis causas. Novamente, a gente vai identificar o que precisa ser suplementado, desde micronutrientes, desde vitaminas. Também temos uma técnica de enfermagem que faz, por exemplo, reposição de vitaminas endovenosas, intramusculares para os casos indicados específicos. E aí também, quando nós vamos examinar o cabelo, eu conto com o auxílio da tricologista, que ela já vai olhar ali como é que está esse couro cabeludo, como é que está esse fio, e juntas a gente vai montar esse protocolo capilar. E se for um desejo de complementar e tiver indicação cirúrgica, a gente também já chama o cirurgião plástico e faz parte ali da consulta, e a gente pode sair dali com diversas opções de tratamento. Sensacional. E você tá com um espaço novo na clínica, então? Sim, muito Nesse feliz. espaço, ela já consegue fazer o que lá na hora? E o que que ela faz presencialmente na clínica e o que que ela leva para os cuidados em casa? Então, ela vai orientar, né? Muitas vezes na clínica, ela consegue fazer, por exemplo, uma argiloterapia, o uso de óleos essenciais. Vamos citar aqui uma condição, por exemplo, uma alopecia areata, que a gente entra num círculo vicioso. A alopecia areata, ela é uma condição autoimune genética, mas que muitas vezes o gatilho para desencadear crise é um estresse emocional, como a gente se relaciona com a vida, né? E muitas vezes a gente vai ter esses momentos que a gente vai estar mais estressado e a pessoa vai abrir um quadro de alopecia areata. Então, da minha parte como médica, né, eu vou indicar muitas vezes infiltrações ou medicamentos, dependendo da extensão e gravidade do caso. Mas imagina que delícia, você está nesse momento assim de maior angústia, maior estresse e você ter todo esse acolhimento. Uma médica olhando para você, uma terapeuta capilar que vai te acolher muitas vezes semanalmente, fazendo protocolos com óleos essenciais. Então, é muito interessante a gente ter essa visão holística e conseguir ter esse paciente, que ele se sinta muito acolhido lá no nosso espaço. E ele passar por esse momento de crise e virar história. Eu sempre falo, ó, você está aqui um pouquinho, daqui a pouco vai virar história para contar. Perfeito. E tem algum caso já dessa história? Que Tem, passou de ponta a ponta? tem. Compartilha aí conosco. Tem uma querida paciente que é estudante de medicina, ela já fez um depoimento em redes sociais muito legal para mim. Aham. Tem também crianças que consultam lá com a gente, e é legal que a gente fica 1, 2 anos assim acompanhando de pertinho esses pacientes, e a gente vê que o amadurecimento, o crescimento, muitas vezes entender que toda doença vem para nos mostrar alguma coisa, a gente precisa aceitar, né, os desafios que as doenças nos trazem e a lição que elas nos trazem. Então é muito gostoso observar a melhora e a evolução de cada indivíduo que passa por lá. Outra coisa que eu ia te perguntar, eu tive recentemente na clínica e a terapeuta capilar me contou que um dos diferenciais que vocês estão oferecendo na clínica não são dermocosméticos, é Uhum, uma outra linha. uhum. Como que chama? Chama linha Granda, que é Granda. uma linha Aham, mas de tem um. fitoterapia capilar, Isso. né? São produtos veganos que também usam óleos essenciais que vão ter uma ação terapêutica no couro cabeludo e nos fios. Muitas vezes também, igual eu falo, a gente teve que quebrar alguns paradigmas, alguns jargões usados na dermatologia, né? Vou repetir aquele que eu falei. Ah, você tem que escolher entre reposição hormonal e cabelo. E outro que assim acaba sendo um mito se for usado esse produto específico, que é que a gente não pode passar, por exemplo, condicionador ou máscaras hidratantes no couro cabeludo. Como esses produtos, eles são desenvolvidos para o cuidado do couro cabeludo e do cabelo, a gente pode sim usar as máscaras e os leave-ins dessa linha de produtos no couro cabeludo. Então é bem interessante. Então você mescla o que foi prescrito clinicamente com a terapia em consultório e Uhum. E possivelmente se tiver algum cuidado para casa. E também, assim, né, por atuar com o cabelo há muito tempo, a gente via, assim, que por mais que a gente passasse lá remédios, passasse alguma coisa pro couro cabeludo, a pessoa queria uma orientação para manter esse cabelo bonito. Então, agora a gente consegue cuidar da saúde, afastar doenças, tratar doenças quando necessários, mas também cuidar da estética do fio, que importa.
Sensacional, eu achei isso muito interessante, que ela já consegue fazer lá, entra de ponta a ponta e para casa vai um complemento, porque muitas vezes, principalmente na correria do dia a dia, quando você tem muita coisa para fazer em casa, você acaba não fazendo. Uhum. Então, aí, às vezes não tem o resultado esperado e fala, não, eu fui no médico que não deu certo, mas na verdade é porque tem exatamente até como você usou o exemplo do skincare. É tanta coisa para fazer que você acaba, começa ali na primeira semana Na empolgada empolgação, né? e depois vai deixando de lado. Então, isso é muito interessante, você ter já essa jornada completa dentro da clínica. Sim. E hoje, o que a gente tem de mais precioso também é o tempo, né? Não dá para ficar indo lá fazer uma coisa, lá fazendo outra. Então, por isso que eu quis abrir um espaço que proporcionasse todo esse acolhimento e lá naquele local, para a gente conseguir otimizar o tempo das pessoas. Mas sempre lembrando que eu gosto de ficar a primeira vez pelo menos 1 hora e meia. Que a partir do momento que eu conheço essa pessoa, aí daí então a gente vai otimizar e escolher procedimentos que ela se sinta bem. Perfeito, já vamos aí, separar 1 hora e meia na agenda para ir lá consultar com a doutora Paula. Ela e ele também, né? É uma É clínica que verdade. E acolhe para a homens e família, mulheres, e isso. para a família, né? E Eu lembro, crianças. e crianças e adolescentes. Como é que Aham. tá a procura dos adolescentes aí? Então, é alta, né? E é uma pergunta interessante, eu sempre faço em consulta, que eu pergunto assim, que nota você dá para sua saúde? E é super interessante, os adolescentes, de maneira geral, não dão uma nota alta. Dão nota 6, dão nota 7, mesmo com a Olha aí. saúde totalmente plena, né? E aí, ou faz parte da fase, vamos ver, né? Vou cada vez estudar e prestar mais atenção nessa pergunta e entender o significado dela ao longo do tempo que eu vou acompanhando essas pessoas. Mas a acne ainda acomete muitos adolescentes e eles não têm tolerância a ela. Então, tratar a acne também traz muita satisfação, porque é um adolescente que muitas vezes está com problemas sociais, não quer sair de casa, não É quer se verdade. relacionar. Afeta a E autoestima. você trata uma condição comum de pele e que faz toda a diferença na socialização e na história desse adolescente. Olha aí, sensacional. Conta para todo mundo aí, deixa os seus contatos, o arroba da clínica, o seu contato, o seu arroba, para as pessoas poderem te procurar Então, e agendar uma consulta de 1 hora e meia, hein? meu Instagram é lindo, né? Eu tenho um excelente aconselhamento, é arroba doutora Paula Luz, e o da clínica é Clínica Luz BSB. E também temos um site que é www.clinicaluzbsb.com.br. Lá a gente consegue conhecer todos os tratamentos, os protocolos que a Clínica Luz E tem. os profissionais que também E tem os na Clínica profissionais, que Luz. não é só a doutora Paula. A doutora Paula é a luz da Clínica Luz, mas temos outras estrelas brilhando lá também, né? Com certeza. Te agradeço, viu, doutora Paula? Obrigada, Agradeço sua Karina. presença. Em breve voltamos Obrigada. aqui com outros assuntos. Quem quiser conhecer mais ou tiver alguma curiosidade, manda aí que nós vamos acompanhar para a gente estar trazendo uma outra pauta aí também com a doutora Paula. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para um rápido break que já já vamos começar uma conversa maravilhosa com a Daniela Monte Rosa, uma super empresária aí, multi-empreendedora de sucesso.